Olá, amigos e amigas das redes sociais, do SEAC. Vai aqui meu abraço. E nós estamos aqui novamente para fazer uma reflexão sobre uma passagem de Jesus, um ensinamento, um esclarecimento. E hoje nós vamos falar sobre o Consolador Prometido. Então, lá em João, no Evangelho de João, diz que na última ceia, Jesus disse que não nos deixaríamos órfãos, que voltaria para nós e que nem tudo ele podia ensinar naquele momento, porque a gente não ia suportar. Mas que mais tarde, no momento adequado, ele enviaria um outro Consolador prometido. Então, Jesus quis dizer que, primeiro, que nós não íamos entender tudo. Então, que, pra gente ficar tranquilo, que no momento certo, ele ia nos mandar, nos enviar algo que pudesse fazer a gente entender tudo ou quase tudo. Então, Jesus não pôs um ponto final. Ele veio, nos ensinou, nos exemplificou, mas não pôs um ponto final. Eu vou ler aqui esse trecho. Está na Bíblia, João 14, 15 a 17, 26. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Se me amas, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, e absolutamente não o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo o que vos tenho dito. Então, olha, ele falou que vai fazer a gente recordar de tudo o que ele disse. Então, Jesus previu aqui que em certo momento nós esqueceríamos dos seus ensinamentos, que seria necessário enviar esse Consolador para nos relembrar, para restabelecer os seus ensinamentos. Então, o Consolador é uma renovação. É uma renovação. Não há nada que contrapõe os ensinamentos deixados por Jesus. Ao contrário, ele esclarece, ele dá mais clareza, né, para a gente poder entender de uma melhor forma. Porque o que Jesus deixou aqui, ao longo dos séculos, ele foi se deturpando, ele foi se degradando pelos homens, pelos próprios homens. Então, nós, para atender os nossos desejos, os nossos interesses, fazendo da religião uma fonte de poder, né, misturando religião e política, então aparecendo vários dogmas, coisas totalmente diversas da essência que Jesus veio pregar. Então, quando chegou aqui o Consolador, ele veio realmente renovar tudo isso, porque foi tão deturpada a mensagem original de Jesus que
se tornou assim, Deus, por exemplo, era um Deus vingativo, um Deus que não dava chance para ninguém, não tinha segunda chance. Errou, vai pro céu, vai pro inferno. Quem errou, vai pro inferno e vai ficar para sempre. Agora, quem obedeceu, vai pro céu. Então, em vez dessas palavras, desses ensinamentos servirem de consolo, de abrigo, de uma palavra boa, se tornou o quê? Uma coisa temida, um temor, uma angústia, medo, né? Era medo, as pessoas sentiam medo, porque Deus ia castigar. E Deus, a gente sabe que não castiga ninguém. Então, de tão alterada, foi necessário que esse Consolador viesse. Então, o Consolador trouxe, primeiro, toda a palavra de Jesus renovada, trazendo explicação para muitas coisas. Muitas indagações respondidas com coerência, com razão e fé. Outra coisa, a admissão da ciência. Então, fazer com que a ciência faça parte da vida, sem se distanciar da ciência. A ciência é uma dádiva de Deus, é um avanço da humanidade. Toda vez que a ciência avança, a humanidade ganha com isso. Tanto que a ciência já descobriu muita coisa, que antes era considerado milagre, bruxaria, sei lá. Hoje a ciência já explica o que é cada coisa. Por exemplo, os milagres de Jesus, eles estão todos explicados lá na Gênese, no livro A Gênese. Eu não vou falar aqui para vocês, mas quem quiser saber, vamos estudar juntos. Aqui no SEAC a gente tem um estudo que acontece às quintas-feiras. Então, quem quiser, se informe. Depois a gente está de braços abertos te esperando. Bom, enfim. Então a ciência, ela tem total abertura dentro dessa concepção do espiritismo. O que a ciência não consegue explicar, ela chama de paranormal. E a gente vem e fala que é normal. O espiritismo diz que é normal, porque a gente explica que não existe paranormalidade, que não existe nada fora das leis de Deus. Agora, a ciência um dia vai conseguir provar. O que ela não prova hoje, mais tarde ela vai provar. É uma questão de tempo. E como isso se deu? Então, foi através de Allan Kardec. Ele compilou, na verdade, não saiu da cabeça dele. São informações dos espíritos do plano superior, são espíritos muito inteligentes, muito sábios, muito responsáveis. Então, eles passaram essas informações para os médiuns, não foi para o Allan Kardec em si, foram para os médiuns todos, do mundo todo, e o Allan Kardec fazia as perguntas e os espíritos davam as respostas através desses médiuns. Esses médiuns vinham e davam a resposta para o Allan Kardec, e daí Allan Kardec via que a resposta eram todas iguais. Então ele fazia, isso foi um estudo, algo muito sério. Então assim ele abraçou essa tarefa, essa missão, e disso surgiram as 5 obras, que são as 5 obras básicas do Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese,
o livro dos médiuns, o livro dos espíritos e o céu e o inferno. Importante destacar que o Consolador, a doutrina espírita, na verdade, ela é o Consolador. A doutrina espírita tomou como base o Consolador prometido. Mas o Consolador, ele não a doutrina espírita não é dona do Consolador. Nenhum espírita, nenhum movimento espírita é dono do Consolador. O Consolador, ele é um patrimônio da humanidade, na verdade. Porque ele representa o ensino universal dos espíritos. Então ele não tem fronteira. Os espíritos disponibilizaram todo esse conhecimento para todos terem acesso. Todos os países, todos os movimentos religiosos, todas as pessoas. Então isso não é algo que tem propriedade. E fazendo uma reflexão sobre por que Jesus deu o nome de Consolador, porque realmente tem a ver com conforto, com auxílio, com alívio, com dores, né? As pessoas que se sentem cansados, então vão recorrer a esse Consolador que vai conseguir consolá-los. Ao contrário do que estava vendo antigamente. Então, essa doutrina que a gente fala da doutrina espírita, ela é consoladora, mas ela também é incentivadora para a gente caminhar. A gente tendo o conhecimento, necessário que a gente caminhe, alavanque a nossa evolução. Então é necessário não só que nos console, porque senão a gente fica errando no mesmo ponto. Só o consolo não é suficiente. É preciso que nós caminhemos. A gente precisa avançar para o nosso próprio bem. Eu vou contar aqui uma historinha. Não é historinha não, é verdade, porque eu vi, né? Eu participei. Bom, a minha mãe tem um grupo de amigas de muitos, muitos anos. E uma delas teve câncer no seio. Então, desde que elas souberam desse fato, elas resolveram fazer o evangelho na casa dessa pessoa uma vez por semana. Então, elas se reuniam e faziam o evangelho e depois ficavam lá batendo papo, né, fazendo companhia para ela. Isso durou algum tempo, até que a doença avançou e ela teve que fazer uma cirurgia muito, muito delicada. E nesse dia, cada uma na sua casa, cada uma das amigas na sua casa, rezando, mandando vibrações, né? Muito aflitas também, né? Vibrando pelo resultado, que ela conseguisse fazer essa cirurgia, tudo. E eu estava em casa com a minha mãe, de repente tocou o telefone. E minha mãe atendeu. Era essa amiga que estava no hospital, doente. Dizendo, olha, tá tudo bem, não se preocupe, eu já fiz a cirurgia, tá tudo bem, tá tudo certo. Aí a minha mãe falou, nossa, mas você já fez essa cirurgia? Porque era uma cirurgia que ia durar horas. Ela falou, pois é, foi rápido. E olha, eu tô super bem. E minha mãe falou, tá bom, graças a Deus, que bom, tal. Mas minha mãe ficou intrigada. O porquê dela ligar para minha mãe? Ela deveria ter ligado para a família dela. O marido dela estava com ela no hospital, mas as filhas em casa. Então ela ligou na casa dela para falar com as filhas. E daí uma delas que atendeu falou assim, não é possível que ela tenha te ligado, porque faz meia hora que eu conversei com meu pai e ele tinha acabado de levá-la ao centro cirúrgico. E essa é uma cirurgia demorada, no mínimo 6 horas de cirurgia. Então é impossível você ter conversado com ela.
Olha isso. Como que a gente responde? Como é que a gente explica isso? E eu vou a mais. Como a gente explica tanta diferença no mundo? Quantas diferenças para uns, tantas facilidades para uns e dificuldades para outros? Que uns nascem doentes, outros nascem saudáveis, uns numa família amável, que ama, que cuida, outros são abandonados. Como que a gente concilia tudo isso na visão de um Deus justo, infinitamente amoroso, perfeito? Essa é uma outra questão. Outra questão. O cachorro, quando morre, ele vai para o céu ou para o inferno? Outra questão. Se na encarnação passada alguém me roubou, nessa aqui eu tenho o direito de roubar essa pessoa? Quantas questões, não? Vocês querem saber a resposta? Venham estudar, porque tem tudo resposta. Todas essas questões têm respostas. Foi isso que o Consolador veio fazer conosco, nos explicar, nos libertar da ignorância. Quando a gente estuda, quando a gente entende, a gente fica livre, fica liberto. Então, como eu disse, os milagres de Jesus foram explicados. E todos esses fatos que eu falei agora também têm explicação lógica. Agora, tem que estudar, a gente tem que se debruçar nisso. O Consolador, vamos supor que o Consolador é um mar. Vamos pensar assim, um mar, um oceano gigante. E que todos têm acesso ilimitado. Qualquer hora, qualquer tempo, do jeito que você quiser. Você tem acesso ilimitado. E cada um aproveita desse mar da forma que quer. Tem gente que passa com uma xicrinha, vai lá, enche a xicrinha e leva embora. Xicrinha de café. Tem gente que vai lá e pega um balde, enche o balde e leva embora. Tem gente que pega um caminhão-pipa e enche o caminhão-pipa e leva embora. Tem gente que passa 1 milhão de vezes na frente desse mar, desse oceano, e não enxerga. Não enxerga nem o oceano, nem o mar. Eu fico pensando naquele homem, sabe, que foi crucificado junto com Jesus, que eram 2 ladrões, né? Mas aquele que falava assim: ué, Jesus, você não é o Messias? Então, faz alguma coisa aí, livra a gente daqui, tira a gente daqui, você não é poderoso? Então, fico pensando nele, quando ele desencarnou e viu quem era esse cara que ele estava falando, que era simplesmente o mestre, era simplesmente Jesus, era o cara, ele estava do lado do oceano, entendeu? E ele não estava nem com a xicrinha na mão. Nem xicrinha. Ah, meu Senhor. Olha, esse aí, eu não sei o que deu nele. O que aconteceu com ele. Eu sei que eu fico me pondo no lugar dele. Eu falo, meu Deus, que enrascada que eu me meti. Então isso, gente, é pra gente entender, pensar sobre o nosso recipiente, porque o tamanho do nosso recipiente é o tamanho da nossa vontade de melhorar. O quanto a gente quer saber, o quanto a gente quer se melhorar, conhecer Jesus, o quanto a gente quer Ele perto da gente. Ele está perto da gente. Que tamanho tem o nosso recipiente? Aliás, a gente já enxergou o mar? Será que a gente já avistou esse mar? Vamos pensar nisso? Amigos, obrigada pela atenção. Um grande abraço a todos. Até a próxima.